Saudação fraternal a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos avançar no estudo do livro Um Roqueiro do Além e conhecer neste vídeo a primeira parte do capítulo número 6, intitulado O Resgate de Mirna. Passaram-se alguns meses de minha chegada à colônia e sentia-me fortalecido. Experimentei momentos difíceis, mas com o apoio de Helena e Felipe, consegui superá-los. Percorri ruas e edifícios, conheci espíritos maravilhosos que periodicamente visitavam a colônia, trazendo alento das esferas superiores. Cada vez mais se fortalecia em mim o desejo de ascender para um plano melhor. Estava obstinado, e essa era agora a minha meta. Certa manhã, Helena veio convocar-me ao trabalho e vibrei de alegria. Calma, Zílio, disse ela, o trabalho que nos aguarda é bastante delicado. Eu não vou participar diretamente. Dênios irá acompanhá-lo. Precisamos resgatar alguém muito importante para nós e que está sob o domínio de espíritos infelizes. Quem é Dênios? Perguntei. Dênios é um colaborador de nossa colônia que presta seus serviços em um posto avançado próximo às zonas inferiores. Ele tem acesso livre no Vale dos Prazeres. E quem é esse espírito tão importante para nós? É Mirna. Ela faz parte do nosso grupo, devemos isso a ela. E você acredita que eu possa realmente ajudar? Sim, você é o mais indicado, Zílio. A afeição que sente por você poderá ser útil para trazê-la de volta. Lá você colherá valiosos recursos para o próximo trabalho que deverá realizar. E eu a reconhecerei quando estiver diante dela? Ela participou desta minha última reencarnação? Perguntei. Não, Zílio, você não a reconhecerá, mas ao aproximar-se dela, com certeza você a envolverá num clima de simpatia. Com isso, terá facilidade em influenciá-la beneficamente. E quando realizaremos esse trabalho? Agora mesmo. Vamos ao encontro de Dênios, mas antes, façamos uma oração para pedirmos a proteção dos planos superiores. E oramos por alguns instantes. Logo depois, Helena pegou-me pelo braço e fomos transportados. Parecia um daqueles sonhos que eu tinha quando criança. Eu estava voando e não era um sonho. Em poucos instantes, chegamos ao local do encontro. O lugar era rodeado de rochas enormes. Dali se avistava uma grande cidade construída no centro de um vale. O som que se ouvia era característico do carnaval. As baterias e as cantorias ecoavam nas montanhas que circundavam aquele imenso vale. Onde estamos? Que lugar é esse? Perguntei. Esse é o Vale dos Prazeres. Mirna está lá. Terão que encontrá-la e trazê-la para a nossa colônia, para que possamos ajudá-la. Ultimamente, ela tem demonstrado uma forte tendência para sair do vale. Suas preces têm chegado até nós como um pedido de socorro. Grave bem tudo o que irá ver lá embaixo, pois será muito útil no futuro. Fiquei contemplando aquele vale. A batucada
já não me inspirava a alegria que eu sentia quando estava na terra. Pelo contrário, abateu-me uma profunda tristeza que só foi quebrada quando Dênios chegou. Helena não perdeu tempo. Dênios, esse é Zílio. Você irá acompanhá-lo até o vale. Use dos recursos que você possui para conduzi-lo até o lugar onde está Mirna. Sim, senhora, respondeu ele. Com a graça de Deus, nós vamos trazer a menina sã e salva. Helena despediu-se. Dênios aproximou-se de mim e, com uma certa reverência, começou a falar. Senhor Zílio, nós vamos ter que caminhar até lá embaixo. A picada daqui até lá é muito ruim. Se precisar, pode se apoiar em meu ombro. Não se preocupe, vou conseguir, respondi. Admirei-me ao ver aquele espírito enorme, com o peito nu, revelando uma musculatura abundante e bem delineada. Usava apenas uma calça de seda e sandálias de couro. Sentia-me segura ao seu lado. Continuamos descendo até chegarmos a uma praça onde ficavam os portões da cidade. Eram portões enormes, aparentemente de madeira. Estavam fechados. Ali embaixo, o ar era mais pesado e o som continuava no mesmo ritmo. Para mim, já não soava como música, mas como terrível barulho. Dênios aproximou-se de um dos portões e bateu. Uma portinhola no meio do portão se abriu e uma voz perguntou: quem ousa perturbar o reino de Mohara? Dênios respondeu rapidamente: viva Mohara, senhor dos prazeres. Senti muito medo, mas consegui equilibrar-me. O portão enorme foi se abrindo lentamente, e logo surgiu um espírito vestido em trajes que me lembrou os piratas. Dênios, meu amigo, por que demorou tanto para retornar? A alegria o espera, disse ele. Sim, e eu trouxe um amigo para visitar o reino de Mohara. Podemos entrar? É claro, aqui você manda. Dênios então pegou-me pelo braço. Entramos rapidamente. Avançamos em direção do centro, onde se concentrava um movimento maior. As ruas estavam ao abandono. Via-se sujeira por todos os lados. Não havia vegetação. Espíritos passavam por nós dançando com frenesi. E chegamos ao centro. Verdadeiras escolas de samba desfilavam pelas ruas. O sexo era praticado em pé, ao som dos tamborins. As fantasias eram verdadeiras réplicas do que eu conhecia na terra. Um enredo exaltava as delícias da carne. E quase fui envolvido pelo clima de sensualidade que pairava no ar. Cheguei a ficar excitado. Lembrei-me dos sofrimentos que havia passado e consegui controlar-me. Dênios, percebendo, puxou-me pelo braço e advertiu-me, dizendo: Senhor Zílio, procure lembrar-se dos nossos amigos que estão neste momento orando por nós. Você tem razão, eu disse. Fique tranquilo, não vou deixar envolver-me. Para onde vamos agora? Perguntei. Onde encontraremos Mirna? Mirna está na sede do comando, disse ele. Ela é concubina de Mohara. E quem é Mohara, Dênios? Esse capítulo, portanto,
nos apresenta uma nova fase de recuperação para o espírito Zílio, ou para o espírito Raul Seixas. Ele se encontra num novo momento. E todas as dificuldades iniciais foram vencidas por ele. Ninguém venceu nenhuma dificuldade por Zílio. Foi ele que venceu suas dificuldades, seus dilemas e suas dúvidas. Aqui, portanto, um novo momento, onde no início do capítulo ele nos diz: passaram-se meses e sentia-me fortalecido. Mas ele só estava se sentindo fortalecido aqui porque ele estava em convalescença. Ele estava em recuperação, em um processo de readaptação e de mudança de comportamento e postura íntima. Com um objetivo: a recuperação, a nova postura, o novo comprometimento tinha um objetivo, e ele nos diz aqui: cada vez mais se fortalecia em mim o desejo de ascender para um plano melhor. Esse era o objetivo. E é esse o objetivo que nós precisamos ter aqui agora. Ascender a um plano melhor. Esse é o objetivo que a gente tem que ter na nossa vida. E trabalhar todos os dias para conquistar este objetivo. Já que se eu vivo sem objetivo, sem meta, a vida se torna um grande vazio. E poderemos desperdiçar uma reencarnação que é das mais importantes. Toda reencarnação é importante. Mas existem algumas que são cruciais e poderão nos prover um grande salto ou uma grande queda. Por isso, cuidemos disso. Aqui, então, um novo momento, uma nova fase. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Acontece aqui, né? Sentia-se fortalecido. Já estava agindo como um cidadão daquela colônia. E aí, Helena chega com o convite ao trabalho. Zílio, precisamos de você. Você é uma figura importante para essa ação, para esse trabalho que irá se iniciar. Por que ele, então, é um personagem importante naquela ação, naquele resgate, o resgate de Mirna? Porque ele já teve um relacionamento com ela. Ela o conhece e ele a conhece. Apesar da memória ainda estar muito frágil, não ter a lembrança de tudo, ele a conhece. E ela também o conhece. Por isso que ele é importante. E por isso que nós somos importantes onde nós estamos. Porque nós estamos com espíritos que nos conhecem e muitos outros espíritos também nos conhecem. E nós os conhecemos. Existe uma família espiritual, os laços espirituais são longos. Não é um laço estreito. Jamais. Nós temos muitos relacionamentos durante as nossas caminhadas no plano físico e no plano espiritual. Conhecemos muitos
e muitos nos conhecem. Eis um ponto importante. Porque todos estes que me conhecem, eu posso deles angariar uma simpatia. Ou, por outro lado, posso angariar deles uma antipatia. Veja a importância do comportamento e da postura, das ações e das escolhas. Hoje eu me vejo restrito a uma família. Família pequena, família média, família grande, não importa. Então ali eu sou conhecido e ali eu conheço os que estão inseridos naquele ambiente. Mas espiritualmente isso transborda, isso extravasa, isso vai além dos limites familiares do plano físico. E, a partir das minhas atitudes, a partir das minhas ações, eu posso ter ao meu lado a simpatia, o auxílio e a fraternidade, ou eu posso ter ao meu lado o desejo de vingança e desforra. Porque eu mesmo construí e construo os laços que unem ou os muros que separam. Cuidado com as escolhas, que sempre há repercussão. Então Zílio conhece Mirna e Mirna conhece Zílio. E aí eles são é apresentado a Dênios, que é um trabalhador. Dênios é um agente duplo. Veja que interessante. Dênios é um agente duplo. Dênios vive numa cidade, uma cidadela, e essa cidadela está incrustada no Vale dos Prazeres. Esse nome para a gente não é novidade, não é? Quem acompanha o canal vai lembrar do estudo do livro Sexo Além da Morte, onde o personagem Ranieri e o personagem Eleutério caminham por alguns vales em regiões umbralinas. Vale da Perdição, Vale das Mulheres, Vale dos Prazeres. Um livro conversa com outro livro. Autores diferentes, épocas diferentes, temáticas diferentes. E eles se encontram em seus conteúdos. Não é? Eles se encontram. Então aqui nós temos o Vale dos Prazeres. E Dênios, um agente duplo, atua dentro da cidadela, mas auxiliando a colônia, porque ele é funcionário de um posto avançado da colônia em região umbralina. As cidades espirituais, elas estão fora da região umbralina. Nós já sabemos disso. Nós temos as regiões umbralinas e elas vão divergir a partir de sintonia, de vibração, de ambientes. Então, 3 divisões básicas externas da região umbralina. Você tem um umbral denso, nebuloso e pedregoso. Ele diz aqui de rochas, vales. Então, ele está na região pedregosa. As cidades espirituais estão fora dessa região umbralina, estão acima, a parte de cima, de fora. Mas as cidades espirituais, para poder auxiliar os espíritos que estão caídos nas regiões umbralinas, elas constituem postos avançados dentro das regiões umbralinas. É como se eu tivesse a matriz e a filial.
A matriz é a cidade espiritual, a filial é o posto avançado, que é menor, que é um local onde existem poucos espíritos ou alguns espíritos, mas que nunca será do tamanho da cidade espiritual, nem comportará todas as atividades que acontecem na cidade espiritual. Porque o posto avançado serve apenas para resgate e como um pronto socorro de atendimento àqueles que estão em situação difícil. Então é um posto avançado de resgate e de atendimento de primeiros socorros. Existem vários. Existem vários. E aqui nós temos então Dênios como um funcionário, um trabalhador que presta seus serviços. Dênios é um espírito elevadíssimo, purificado? Não, longe disso. Ele é um trabalhador que já entendeu a necessidade de ser útil. Eis aí uma outra lição importante para nós. Porque Dênios aqui, agindo como um agente duplo, corre grande perigo. Então não é qualquer um que pode atuar nessa posição. Então temos aqui um espírito singular, com uma história singular, mas que possibilita para ele mesmo o serviço da utilidade para servir ao outro, para ser útil ao outro. E se nós aqui agora, no plano físico, não nos colocarmos em trabalho, em serviço para o outro, teremos uma vida inútil. E muitas vezes no plano espiritual, muitos espíritos se colocam nessa posição de serem úteis aos outros porque no plano físico não foram úteis quando puderam ser. Fizeram então as escolhas equivocadas. Façamos as escolhas acertadas agora. Dênios então leva Zílio até esse local. E o que ele encontra lá? Ruas em estado de abandono. Primeiro que a cidade é cercada. O acesso não é livre, porque ali existe um tirano, um dominador que controla essa cidadela. Já vimos isso também no livro Sexo Além da Morte. Porque lá nas regiões visitadas por Ranieri e Eleutério no livro Sexo Além da Morte, existem regiões dominadas por espíritos. Aqui é a mesma coisa. O espírito que domina essa cidade se chama Mohara. É um tirano. Espírito perverso e perigoso. Então existe um portão de acesso, toda uma proteção, uma segurança. E é como nos filmes mesmo. O sujeito chega na porta do portão, né, bate lá, vai falar uma senha, vai falar alguma coisa e quem está do lado de dentro abre ou não. E aqui ele abre, né? Quando Dênios bate e diz, salve Mohara. E ele diz, viva Mohara, né? E aí o que está lá dentro? Vestido de pirata, a vestimenta. É uma fantasia, uma máscara. Deixa os dois entrar. E eles entram. E aí sim ele encontra as ruas abandonadas, sujeira. Não havia vegetação. Claro que tudo isso vai acontecer, porque é um local onde o pensamento é desequilibrado. O pensamento é perturbado. O pensamento é sombrio, a mentalidade é trevosa. Então, o externo reflete o interno. A sua casa é assim. A sua casa reflete o teu íntimo.
A tua vida reflete o teu íntimo. É uma lei do universo isso. Espíritos passavam por nós dançando em frenesi. Mas que alegria é essa? O espírito está no umbral, preso numa cidadela, comandado por um tirano, sem liberdade de nada, e dançando em frenesi. O que eu posso dizer disso? Que é uma grande loucura. Loucura é o que a gente vê. E essa loucura era alimentada por um som tribal. Aqui ele diz, som de tamborins. Verdadeiras escolas de samba desfilavam pelas ruas. Fantasias eram verdadeiras réplicas das que eu conhecia na Terra. O contrário. É o contrário. O que é observado nesses desfiles de escolas de samba é uma réplica do que acontece no umbral. Algumas pessoas se doem, mas a realidade é a seguinte: o carnaval é uma festa dantesca. O carnaval é uma festa perversa. O carnaval é uma festa onde o plano inferior sobe a crosta e aqui, junto a nós, fazem o que desejam fazer. Carnaval deveria ser abolido da humanidade. Como outras práticas já foram abolidas, por exemplo, o duelo foi abolido, não tem mais duelo. Carnaval vai ser no futuro. Deveria ser agora deveria ser abolido o carnaval. Porque é uma falsa felicidade, é uma falsa alegria, é um falso momento de descontração, é falso, não é verdadeiro, não é. As pessoas mentem, colocam máscaras, fingem estar felizes, fingem extravasar, mas elas caminham sempre pela libertinagem, leviandade, vícios, alcoolismo, sexo sem limites. Perde-se o pudor, perde-se a moral e a ética, perde-se os limites são implodidos desde sempre. Não é o carnaval do ano passado, nem o que virá em 2024. Desde sempre. Carnaval foi uma festa pagã, desde sempre, que não serve de nada. Nada. As justificativas não se mantêm. De que gera renda, gera trabalho. Não. Gera um ônus para o planeta em termos de sentimento, de obsessão, de perturbação, que nenhum dinheiro paga. Essa é a realidade. E nas cidadelas umbralinas, esse tipo de comportamento se repete o tempo inteiro. Escolas de samba, desfiles, fantasias. Ele diz aqui, sexo explícito, praticado em pé ao som dos tamborins. Isso aqui no umbral. Aqui no plano físico, nessas escolas,
A gente está longe de acontecer isso? Sejamos verdadeiros. Nos salões fechados, nos clubes, onde existem as festas de carnaval, os sexos acontecem de maneira explícita. Acontece. Agora, nas ruas, estamos perto disso acontecer. Estamos perto. Existem casais que praticam sexo no banheiro dos aviões, enquanto os aviões estão indo de um ponto ao outro. E esses casais acham isso bonito. Acham isso certo. Acham certo praticar um ato sexual dentro de uma cabine de avião, dentro de um banheiro de avião. Junto a você que compra uma passagem com a tua família, onde você vai numa viagem de férias, ou numa viagem de trabalho, ou numa viagem de turismo. Então nós estamos numa linha muito tênue, quase ultrapassando. Homens e mulheres praticando sexo em carros com os vidros escuros, ao meio-dia. Essa é a realidade. E a realidade do umbral sobe para a crosta. E a gente vê esses desfiles que são sempre lamentáveis, as posturas de homens e de mulheres. Obviamente que ali no meio de milhares de pessoas, que a gente está falando na cota de milhares de pessoas, obviamente que existem pessoas bem intencionadas, que desejam, que gostam desse tipo de música, que gostam desse tipo de evento e que desejam apenas se divertir. Existem essas pessoas? Não duvido. Mas no umbral, também existem essas pessoas que só queriam se divertir e acabaram lá. E no futuro não haverá mais carnaval. Porque essa geração que se adestra, que se confraterniza, que se alinha com esse tipo de pensamento, está alinhada com o umbral. E essa geração será retirada do planeta. Não será permitido a essas gerações que se alinham, que se confraternizam na baixa moral, na falta de moral, na falta de limites e de mínimo de pudor, permanecerem aqui. Muitos se incomodam com isso. Que se incomodem. Porque a verdade das coisas não muda porque eu me incomodo. Ou eu me adequo ao bom comportamento, e a gente sabe qual é o bom comportamento, ou eu estou fora. Depende só de mim. O sexo era praticado em pé. É quase o que a gente vê aqui. Quase o que a gente vê aqui. Não estamos nada longe disso acontecer. Quase fui envolvido pelo clima de sensualidade que parava no ar. Novamente, Zílio quase caiu. Nos vídeos anteriores, ele quase caiu seduzido lá pelo antigo comparsa dele. E aqui pelo som. Porque o som tribal, ele gera dentro da caixa acústica mental do espírito uma perturbação. E se o espírito já não estiver bem resolvido com ele, ele se perturba, ele se perde.
Por isso nós precisamos cuidar dos lugares que a gente frequenta. Porque, de novo, eu posso buscar um lugar com uma intenção que não é a intenção de me perturbar, mas o ambiente vai reverberar em mim, na minha mente, e eu posso me deixar levar pela turba, pelo momento, pela energia do local. E aí, problemas seríssimos podem ocorrer e ocorrem. E ocorrem. Porque grande parte dos problemas que nós causamos a nós mesmos são oriundos da falta de prudência. A imprudência gera resultados desastrosos em nossas vidas. E por que ele não entrou no barulho? Por que Zílio, que chegou a ficar excitado, quase foi envolvido pelo clima, pelo ambiente, pela atmosfera, por que ele não foi então envolvido 100%? Porque eu me lembrei dos meus sofrimentos. Por isso é importante sofrer. Quando nós não optamos pelo caminho correto, o sofrimento vai nos dar a lição. Por isso é importante entender o que é o sofrimento. Por isso é importante passar pelo sofrimento como um processo de aprendizado. O sofrimento é um professor que está lecionando uma aula, um aprendizado. Se ele não tivesse sofrido, ele tinha ficado lá no oba-oba. Mas como ele sofreu, ele pensou, não quero sofrer de novo. Então ele faz o esforço de lutar contra ele mesmo. É ele vencendo ele. E essa é a nossa luta. A nossa luta é essa. Eu contra eu. E aí ele cai em si. Opa! Deixa eu dominar o meu eu. Ele domina. E pergunta: onde encontraremos Mirna? Mirna então está no palácio, na sede do comando. E ela é uma concubina de Mohara. Ela é uma escrava de Mohara. Nós somos escravos de Mohara? Porque Mohara, aqui é um personagem, é um espírito, um tirano que ali domina. Mas quantos Moharas não estão por aí? Ali sexo, acolá álcool, do outro lado drogas, para lá tabagismo, para o outro lado medicamentos, ansiolíticos. Quantos mais vícios nós vamos ter? Jogos de azares, videogames, né? Podemos esquecer os tais videogames, que também deixam um lastro de destruição, muitas vezes de difícil reconstrução em muitas mentes. Vejamos quantas lições, né? Um livro que conta uma história nos apresenta. Essa foi a primeira parte do capítulo 6. Aqui sim, capítulo 6. Vamos dividir ele também em 3 partes, porque ele é longo. E não podemos apenas ler, porque eu sou curioso pra caramba, e daqui não tirar a lição. Porque se for para fazer isso,
é melhor nem fazer. Porque a curiosidade vazia não edifica nada. Na sequência, avançaremos para a segunda parte do capítulo 6. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.